Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje, orando ao Senhor, primeiramente. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendizado, este momento, Senhor, da nossa escola bíblica dominical, um momento tão importante e valioso que o Senhor tem generosamente dispensado a nós, para nós aprendermos ensinamentos básicos, mas também importantes e proveitosos para a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos. Que seja um ensinamento edificante, que todos nós compreendamos o nosso papel como seres humanos, como criatura, como teus filhos, Senhor, e também compreendamos a grandiosidade que é o teu caráter, o teu ser, Senhor. E tudo isso nós estamos confiantes na tua manifestação, Senhor. Se revele a nós, esse é o nosso pedido. Humildemente clamamos ao Senhor, fale aos nossos corações. Assim oramos, com alegria, com gratidão, com temor e reverência na Tua presença nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o estudo das antigas doutrinas da graça. Essa matéria que eu estou encabeçando, as doutrinas da graça, baseada no livro do reverendo Paulo Anglada, as antigas doutrinas da graça. Nós já vimos depravação total e as objeções, eleição incondicional e suas objeções, já vimos expiação limitada e objeções. Hoje estamos na aula de número 8, graça eficaz ou irresistível. Graça eficaz ou irresistível. Vamos então. Seria importante nós fazermos este caminho desde o início lá, do primeiro ponto, e você já percebeu que um ponto, ele é logicamente ligado ao seu anterior. Vamos lá, caminhando pelo primeiro ponto, esse é um resumo que eu fiz do primeiro ponto. Se o homem em estado de pecado está totalmente corrompido, em consequência da queda, e totalmente incapacitado para salvar-se. Isso é total depravação. Você entende isso? Você compreende então que todo ser humano, ele está totalmente incapacitado de realizar, de efetuar a sua própria salvação. Todo ser humano está impossibilitado por sua própria natureza corrompida de achegar-se a Deus, ok? Isso tem que estar bem sólido, seu coração tem que estar bem convicto desta sua e minha realidade. Ponto. Se este é um fato, se Deus escolheu soberanamente, antes da fundação do mundo, aqueles em quem manifestaria a sua misericórdia, designando-os para a salvação. Portanto, se ninguém tem capacidade em si mesmo para salvar-se, Deus escolhe quem Ele quer salvar. Porque há pessoas que são salvas. Então vamos lá, se há pessoas que são salvas e por elas mesmas não há capacidade alguma de se salvar, subentende-se que Deus escolhe alguns para salvar. Unilateralmente, de um lado só, monergisticamente. E essa é uma realidade. Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles em quem manifestaria sua misericórdia, designando-os para a salvação. Segundo ponto, qual que é esse segundo ponto? Eleição incondicional. E se Cristo expiou de fato, objetivamente, o pecado dos eleitos, através da sua vida, sacrifício e intercessão. Então vamos lá. Todo ser humano é depravado em si mesmo, não consegue se salvar. Deus escolhe então pessoas para salvar, porque Ele realiza a salvação. Ele escolhe incondicionalmente, não por mérito algum do ser humano. Então Ele escolhe. E para efetivamente salvar, Ele planejou uma salvação, uma expiação, um sacrifício, uma redenção perfeita em Jesus Cristo. Houve então uma expiação para todos? Não, houve uma expiação para aqueles que Deus escolheu para salvar. Então vamos lá, ok? Expiação limitada.
segue-se, consequentemente, necessariamente, que esta graça salvadora, redentora e santificadora do Deus triuno será eficazmente aplicada e os eleitos de Deus serão irresistivelmente chamados por ela para serem justificados, santificados e glorificados. Não há possibilidade alguma de nós, por nós mesmos, nos salvar. Portanto, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nos salvar. E Ele realizou, efetivou essa salvação pelo sacrifício do Seu Filho Jesus Cristo. Logo, essa salvação, ela é completa, plena, irresistível, eficaz, imutável. Quarto ponto? Qual que é o quarto ponto? É uma graça irresistível. Irresistível. Pois não, pai? Isso, olha só que legal. No começo era impossível o ser humano escolher Deus. Mais uma vez, salvar-se a si mesmo, né? Buscar Deus. Mais uma vez, sendo escolhido por Deus e sendo alvos, objetos da expiação eficaz de Jesus Cristo, agora é impossível ele não querer Deus. Nós vamos ver por quê. É impossível essa resistência da parte do ser humano, essa negativa da parte do ser humano quanto à salvação realizada por Deus em Cristo Jesus. Ok? Essa é uma sequência lógica. E depois nós vamos ver o quinto ponto que fecha. É um liame perfeito entre os 5 pontos. Tá bom? Mas por que irresistível? Vamos pensar o seguinte. Quando nós lemos este ponto das doutrinas da graça, né? Ou aqueles pontos que foram bem ensinados através dos escritos de João Calvino e os seus discípulos. Mas quando você pega essa expressão, graça irresistível, por que irresistível? Porque o homem não pode resistir? Sim, mas nós precisamos ir mais a fundo no conceito. O homem não pode resistir, mesmo não querendo essa graça? O homem não pode resistir, mesmo não querendo essa graça. Nós temos que entender o seguinte: ainda que por um momento um eleito de Deus possa resistir, possa não querer aquela graça, em um dado momento essa graça vai inundar e vai chegar para a vida daquele eleito, que ele vai ter a sua mente, o seu coração primeiramente, a sua mente, a sua vontade, o seu desejo voltados para Deus, de tal modo que ele vai querer Deus. Ele não vai forçado para Deus. Essa irresistibilidade é o ponto em que Deus, quando ele chega no coração duro, como foi em Paulo de Tarso, que nós vamos ver, chega naquele coração que por um tempo ele resistiu, mas chega um momento em que Deus, de fato, fala: agora você é meu mesmo. Agora eu vou aplicar a irresistibilidade da minha graça. Ou seja, Paulo, eu mudei o seu coração. Você não está vindo a mim a contragosto. Você, Paulo, é meu. E agora Paulo se rende com prazer ao seu Senhor. Aconteceu isso com você e comigo. Ou hoje você é salvo e fala: não estava querendo ser salvo. Não é? Você não permanece resistindo à graça. A graça chega na sua vida e ela transforma o seu querer, o seu coração, que é o âmago do nosso ser, e muda a nossa vontade, a ponto de você agora ter prazer no seu Deus, e você fala: Senhor, é o Senhor que eu quero. Vamos lá. Isto não quer dizer, ou seja, por que irresistível? Não quer dizer que os eleitos de Deus não opõem qualquer resistência à graça salvadora. Ei, isso que o pastor Paulo Anglada escreve é que, por vezes, e na grande maioria das vezes, os salvos, aqueles eleitos, aqueles para os quais o Senhor tem um plano de salvação, não se convertem sem antes resistir, ou sem antes falar: agora eu não quero, não quero Deus, mas chega um momento que Deus então quebra aquele coração. Então, há em algum momento uma certa resistência, mas é uma resistência não a ponto de fazer com que Deus mude de ideia, ou uma resistência que faça com que o ser humano rejeite totalmente, ou
para sempre a graça que um dia vai chegar naquela vida. Volto a dizer, o maior exemplo bíblico quanto a isso é o do apóstolo Paulo. Tanto que o Senhor Jesus falou para ele o quê? Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Nossa, que expressão difícil que o Senhor usou. Mas em outras palavras, o Senhor está dizendo assim para Paulo: Paulo, eu cheguei agora na sua vida. A graça é irresistível, Paulo. Por muito tempo você resistiu, ou seja, Paulo estava sendo tocado pela graça de Deus, estava sendo trabalhado, houve quem sabe, doses de graça para quebrar aquele coração duro, fariseu, rebelde, ímpio. Mas chega um momento em que Deus fala assim: agora você é meu mesmo. E a graça é irresistível, Paulo. Então, Jesus falou assim para Paulo: Paulo, você deu coice. Recalcitrar é você resistiu. E ali ele usa um termo daquele que conduz boi. O boi, aguilhão, é uma vara, às vezes de pedaço de pau ou às vezes até de metal. É uma vara pontiaguda em que aquele que está conduzindo um rebanho, um boi, ele vai tangendo, vai guiando o boi ou o rebanho com aquela vara, que é pontuda. E Jesus falou para Paulo assim: Paulo, foi duro, né? Enquanto você me resistiu, foi duro, né? Você sofreu. Recalcitrar é dar coice, é resistir à graça de Deus. Mas agora, Paulo, você tem que entender que você é meu. É irresistível essa graça. É a partir daquele momento, Paulo, ele falou: não quero, não quero, não quero. Ele falou isso? Não. Ele confessou, naquele momento, caí por terra e o Senhor me ganhou. E a partir daquele momento, Paulo foi convertido, foi ganho pelo Espírito Santo e ele, de fato, recebeu a porção generosa da graça para a sua salvação. E a partir dali, ele com prazer se voltou rendido ao seu Senhor. Ok? Irresistibilidade, então, não é quando o Senhor força, quando o Senhor, nem que sejam convertidos à força ou contra a vontade. Não é isso. Ninguém reclamará por ter sido salvo. Ok? Continuando. Entende-se por irresistível a ação, agora preste atenção nesse conceito. Irresistível é a ação do Espírito Santo que age de tal modo que, sem violar a vontade humana, muitos debocham das doutrinas da graça, especialmente nesse ponto, em que falam que então o ser humano é marionete. O ser humano é um ser oco, não tem vontade. Deus salva, a graça chega, é irresistível, então, mas não tem vontade, é marionete. Sabe marionete? Quando mexe assim? Não. A vontade do homem permanece, mas a vontade do homem, ela é ganha, ela é transformada, porque uma vez ganhando o coração, o nosso intelecto, a nossa vontade também é transformada. Vamos lá voltar para o conceito. A ação do Espírito Santo que age de tal modo que, sem violar a vontade humana, vivifica e restaura suas faculdades espirituais e intelectuais corrompidas com a queda. Quando a graça chegou na sua e na minha vida, a graça vivificou o seu ser, o seu coração, de tal modo que você, a partir daquele momento, você pôde responder à graça de Deus e falar: Senhor, eu quero a Ti. Eu creio em Jesus Cristo. É isso que eu precisava. Glória a Deus, porque a minha vida estava toda torta. Mas o Senhor chegou na minha vida e eu não pude dizer não, e não diria não, porque a sua graça é irresistível. Quem sabe por um tempo eu resisti. Mas o Senhor, no seu devido tempo perfeito, transformou a minha vida. E o Espírito Santo vivificou o meu coração. Então eu pude dizer: Senhor, eu creio em Ti. Aleluia. E é com prazer. É a vontade sua e minha que é manifesta quando nós cremos. Nossa vontade não é renegada, não é furtada por Deus. Não, Deus ganha o coração que ganha o intelecto. Pois não, Aline? Isso. É verdade.
E hoje é crente, né? Exatamente, hoje é crente. Amém. É isso. No nosso meio aqui tem testemunhos de pessoas que falam exatamente isso, Lilian, que você disse. Eu detestava crente. Hoje eu sou um. Pela graça de Deus. Pois não, pai? Aham. Aham. Isso. Amém. É isso. Há uma ação poderosa e irresistível antes do seu sim. É isso que você precisa entender. Porque muitos falam assim, é errado dizer que eu aceitei Jesus? Estritamente falando, sim. Mas vamos mais fundo nessa declaração. Se você quiser dizer que você sim aceitou Jesus depois que ele te aceitou, se você tiver convicto disso, tá certo. Tá certo. Porque a ação primeira não foi sua, de aceitá-lo para que ele te aceite então. Ele te aceitou. Ele foi até você. Ele te salvou. Ele te chamou. E você respondeu. Porque primeiro houve uma ação unilateral da parte dele para vivificar o seu coração. Porque um morto não aceita nada, não fala nada, não quer nada, não busca nada, não procura nada. Quem procurou você? Deus. Não foi você que procurou Deus. Ok? Tendo isso bem convicto no seu coração, pode dizer, uma vez ganho pelo Senhor, o Senhor salvou a minha vida, Ele tocou meu coração, Ele que me vivificou, então eu posso dizer, eu aceito o Senhor, eu creio no Senhor, acho que seria a palavra mais correta, biblicamente falando, eu creio no Senhor, o Senhor é meu Senhor e Salvador. Pois não, Roque? É. Porque eu te chamei. Pronto. É isso. É isso aí. Eis que estou à porta e bato. Aí você fala, mas o Senhor ganhou meu coração. É isso aí. Entra pela porta. Ok, eu entrei, Senhor, mas você vai olhar lá em cima da porta e falar, eu te chamei para você entrar. Né? O Franklin Ferreira, ele ensina com relação à graça irresistível. Ela é irresistível e ela convenceu o seu coração de ter prazer no seu Salvador. E o Franklin Ferreira ensina algo tão lindo, baseado nos ensinos de Agostinho, que a graça irresistível tem a ver com a beleza de Deus. Por quê? Você é salvo e sua mente, a sua vontade, agora transformada, regenerada, vivificada, faz com que você vislumbre o belo de Deus. E você agora vai para Deus com tanto fervor, com tanto amor, com tanto prazer. É o belo de Deus. Quando Deus te chama irresistivelmente, você fica encantado com o seu Salvador. E aí você resiste de forma alguma, porque é Ele que te chama, é Ele que te salva, é Ele que garante a sua salvação. Muito bem, vamos voltar no conceito então. Entende-se por irresistível a ação do Espírito Santo que age de tal modo que, sem violar a vontade humana, vivifica, restaura suas faculdades espirituais e intelectuais corrompidas com a queda, a ponto de levar o eleito a discernir a palavra da verdade, arrepender-se dos seus pecados e crer no Evangelho. Em outras palavras, é a salvação que Cristo objetivamente adquiriu, se efetivando subjetivamente. Vamos lá. A expiação de Cristo, ela garantiu a salvação para os eleitos. Isso você entendeu no ponto anterior. Houve uma expiação, houve um sacrifício limitado àqueles que o Pai escolheu. Ok. Agora chega até você, agora puxa para você. Subjetivamente, é a graça irresistível que chegou até você. É aquele sacrifício objetivo de Jesus Cristo, chegando subjetivamente para você. O que é subjetivamente? É para você.
Você, sujeito da graça de Deus, aquele que recebeu na ponta da linha a graça irresistível, entendeu? Você vê como que um ponto puxa o outro, né? Um ponto puxa o outro. Quando nós somos ganhos pela ação do Espírito Santo, o nosso ser é vivificado, a nossa vontade é transformada. De início, a nossa vontade já é transformada. Quando você é ganho pelo Espírito Santo, você passa a desejar Deus, a querer Deus. Senão, você estaria resistindo, e aquele que resiste, há um ensino lá em Hebreus capítulo 6, que aquele que resiste, parece que é, mas não é, de fato ele não é. Não, ainda que esteja na igreja, ainda que ore, ainda que leia a Bíblia, mas se não é ganho pelo Espírito Santo, ou não há uma vivificação do coração, a vontade não é ganha também. Vocês sabem do que eu estou falando, de pessoas, de crentes nominais, que quem sabe estão no meio da igreja, mas não são. Alguma pergunta? Alguma coisa a mais que vocês queiram falar sobre essa parte da irresistibilidade? Então entenda, é errado, e é injusto, e é desonesto quem fala que os calvinistas usam este ponto da irresistibilidade da graça, dizendo, então o ser humano ele é chamado mesmo sem querer. Não é bem assim. Por um tempo, quem sabe, há uma resistência da parte do ser humano. Mas isso altera o poder de Deus para a salvação? De forma alguma. Chega um ponto que se aquela pessoa é uma eleita, é uma escolhida do Senhor, a graça vai ser irresistível para ela. De tal ponto da vontade dela ser transformada. E ela querer Deus. Você não está vindo, por exemplo, na igreja e falar, que coisa, né? Tem que ir para a igreja. Né? Tem que ir fazer o quê? Irmão, estou aqui pela graça. No começo, quem sabe, né, há da caminhada, há um esforço maior daquela luta, né, das coisas do mundo com as coisas de Deus, ok, mas vai passando o tempo que você vai falar assim, eu estou aqui por prazer, estou aqui porque eu quero estar aqui, estou aqui porque eu amo o Senhor, estou aqui porque o meu Salvador me ganhou, estou aqui porque eu preciso de Deus, não Ele de mim, por isso que eu quero estar aqui. Não é para os diáconos marcarem minha presença lá não, senão o presbítero vai ligar para mim na semana seguinte. Não é para isso que você está aqui. Não é por isso que você está aqui. Não vem para cá por causa disso não, então é melhor você ficar em casa. Vem para cá porque você quer adorar aquele que te salvou, aquele que uma vez a graça chegou irresistivelmente na sua vida. Você está com prazer de adorá-lo, de servi-lo, de amá-lo. Não é? Opa! Marcos. Uma água para mim, por favor. Desculpa, eu não entendi qual texto. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele corrobora a questão da graça irresistível ou não necessariamente? O Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que entender a utilização da palavra mundo pela escrita de João. Nesse texto especificamente, o Espírito Santo não convence todo mundo do mundo. Ele convence, e aí uma vez convencendo, a graça irresistível chega para aquele que é eleito. Perfeito, isso. Corrobora com o entendimento da graça irresistível, sim. Convence. E a pessoa passa a se convencer a ponto dela entender, olha lá, a ponto de levar o eleito a discernir a palavra da verdade. Uma vez o evangelho poderoso chegou na sua vida, você fala, ei, é isso, eu sou pecador e eu preciso de um salvador. Opa, você foi convencido pelo poder do evangelho à verdade, ok? Uma vez convencido pela palavra, a discernir a palavra da verdade, o próximo passo é o arrependimento. Eu não posso ficar como eu estou. Eu preciso de uma transformação. E aí você olha para você mesmo e fala, eu não consigo. Por mim mesmo eu não consigo. Eu sou pecador, vai haver uma justiça, vai haver um julgamento,
E eu preciso desesperadamente de alguém que me tire dessa situação. Quem? Jesus Cristo. O Espírito Santo te convence da verdade, da justiça e do juízo. Há um arrependimento de seus pecados. E você passa então a crer no Evangelho. Você pode trocar a palavra Evangelho. Sempre quando você ouve a palavra Evangelho, significa boa nova, né? Qual que é você pode entender, Evangelho é Jesus Cristo. Evangelho é Jesus Cristo. Você crê no Evangelho? Então você crê naquela boa nova do Salvador, Redentor, Jesus Cristo que chegou na sua vida. Isso é o Evangelho. Paulo, quando ele iniciou a escrita aos Romanos, ele estava querendo dizer enfaticamente isso. O Evangelho, ou seja, Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ok? Muito bem. Esse texto nos ajuda muito. Que o Espírito Santo convence para nós buscarmos Deus, para nós querermos Deus, para nós falarmos, eu creio em Jesus Cristo. Perfeito. Vamos lá. Graça, então, nós temos que fazer o seguinte. Diferenciar o que é graça comum e o que é graça especial. O que é graça? Graça de Deus é o atributo. O que é um atributo? As mulheres estão aprendendo isso. É uma qualidade. É uma qualidade. Os adolescentes também. Isso aí. Atributo é uma qualidade de Deus. Graça é o atributo divino que faz com que ele manifeste favor ao homem, mesmo sem o homem merecer. Isso é graça. Graça é você ganhar algo da parte de Deus sem merecer. Misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é você não ganhar da parte de Deus aquilo que você merece. Deus te tirou do inferno por misericórdia ou por graça? Por misericórdia, porque um dia a graça chegou na sua vida. Mas Deus não te deu o inferno, ainda que você merecesse. Isso é misericórdia. Graça. Deus te deu a vida eterna, Deus te deu salvação, Deus te reconciliou com Ele, Deus te deu paz com Ele, mesmo sem você merecer. Isso é graça, tudo bem, ok? Mas o favor imerecido de Deus, ou seja, graça, então graça não é uma instituição, graça não é uma igreja, graça é Deus, um dos seus atributos maravilhosos, manifestado ao homem. Portanto, o favor imerecido de Deus, graça para com o ser humano pecador, se manifesta de diversos modos, tanto para eleitos quanto para não eleitos. Portanto, há manifestações diferentes da graça de Deus. Por isso que na teologia, quando nós estamos estudando esse atributo da graça de Deus, há uma diferenciação entre graça comum e graça especial. Primeiro ponto que diferencia, que deve estar bem sólido no seu coração, é que graça comum é para todos. Ah, Rodrigo, mas Deus dispensa graça para aquele maconheiro, meu vizinho lá? Ele está respirando? Ele não está respirando o ar de Satanás, não. Ele está respirando o ar de Deus. Isso é graça. Para ele? Para ele. Comum? Comum. Graça comum é para todos. Alimento, sustento, saúde, coração batendo, inteligência. Inteligência. Há cientistas que declaram abertamente que Deus não existe. Mas lá no juízo final, naquele dia, ou até na sua morte, pós sua morte, ele vai entender que a inteligência que ele tinha foi dada graciosamente por Deus. Isso é graça comum. Agora a graça especial. A graça especial, ela é específica, ela é para os eleitos. Fala para mim uma manifestação da graça especial na sua vida, eleito. Arrependimento, muito bem. Conhecimento de Deus, muito bem. Arrependimento e conhecimento de Deus, se você juntar essas duas coisas, produz salvação. Graça especial para ímpio. Graça especial para ímpio.
Garante a ele salvação? Não. A não ser que ele seja eleito. Entenderam? Graça especial somente para os eleitos. Agora vamos para baixo, vamos continuar comparando uma com a outra. Graça comum está restrita à esfera natural, não salvífica. Graça comum não salva. Ainda que a pessoa seja beneficiada pela graça de Deus, por ter sustento, por ter abrigo, por ter proteção da parte de Deus, por ter saúde, nada disso faz com que ela se converta. Ué, basta ver na sua família. Aquele seu parente que é abastado financeiramente falando, tem um conforto, tem prazeres na vida, viaja lá para Dubai, tem uma alegria terrena tão boa, mas não faz com que ele se volte a Deus e fale, obrigado, Deus, por tudo isso que você tem me dado. São ímpios. São alvos da graça comum de Deus, mas não reconhece Deus em nada disso. Não salva. Agora, graça especial é na esfera espiritual. A graça especial, ela é salvífica. A graça especial chega na vida do eleito, daquele que é escolhido da parte de Deus e salva a pessoa. Terceiro ponto. A graça comum não altera a natureza humana depravada, nem o estado condenatório do ser humano, por maior que seja a proporção da bênção de Deus. Isso é o que o Roque acabou de dizer. Por maior que seja a proporção da bênção de Deus, e Deus abençoa, Deus derrama sua bênção para ímpio, mesmo assim, não altera o seu estado de depravação e não faz com que ele se volte para Deus. A graça comum não faz com que seres humanos, no modo geral, se voltem para Deus. Não faz isso. Agora, a graça especial, aquele favor imerecido da parte de Deus, regenera. A graça especial é regeneradora, é justificadora, é santificadora, é glorificadora. Chega no ser humano, transforma, regenera, justifica, salva, glorifica. Ok? Santifica e glorifica. Pois não. Amigos, parentes próximos. Da parte de Deus, nós recebemos essa graça merecida para nós termos Ele. Ainda que, com a última estrofe do Castelo Forte, se temos de perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, com nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Querido, você está ciente de que, quem sabe, você perca tudo na sua vida por causa de Jesus? Jesus fala, você calculou isso? Ele faz uma analogia. Quem constrói um prédio e não calcula para ele ser concluído, é aquele que não está entendendo o preço da graça de Deus. Calcule perdas, para você ganhar tudo. Você teve a graça de Deus maravilhosa na sua vida? Você tem tudo, ainda que você não tenha mais nada. Aleluia. Jesus é tudo. Muito bem. Opa. Do que aquele que tem tudo. Isto. Exatamente. Cristo é tudo. Aí, tendo tudo ou tendo nada, Cristo é tudo. Muito bem. Então a graça comum, ela não regenera, ela não muda a natureza humana. Já a graça especial, ela é regeneradora, justificadora, santificadora e glorificadora. E o último ponto aí que eu coloquei, tem outros também, mas eu resumi aqui. A graça comum, ela pode gerar correção moral nos seres humanos, produzindo certo grau de decência, ordem, justiça, verdade. Ela é manifesta através do testemunho da igreja, das autoridades governamentais, da elaboração de leis civis, etc. O que a teologia ensina com relação a essa parte da graça comum? Gente, o mundo está em certa ordem, ainda que você pense que não, mas o mundo tem uma certa ordem. Eu quero dizer que ainda que você pense que não, por quê? Porque poderia estar pior. Porque a graça comum restringe, segura, ordena o mundo, moralmente falando, através
do testemunho da igreja. A igreja do Senhor, ela é coluna, baluarte. O que é baluarte? Baluarte é uma bandeira. Baluarte, a igreja do Senhor no mundo, por todos os séculos, até o Senhor voltar, ela vai levantar a bandeira da verdade. E isso proclama para o mundo decência, ordem, retidão e justiça. O Senhor também dá condições de governos estabelecerem certa ordem, decência e um nível e um grau de moralidade através das autoridades. Por que existe autoridade instituída por Deus? Para conter. Para conter. Senão viraria uma anarquia. Lembra do livro de Eli? Aquele filme? Aquela região era anárquica. Só tinha bagunça em cima de bagunça. Então, de certa forma, a graça comum faz com que a humanidade tenha uma certa contenção para ter ordem, decência, moralidade. Existe policial para quê? O policial é o braço do Estado para conter, para restringir, para buscar uma certa ordem moral na civilização. Isso é graça comum. A graça especial, antes de produzir a correção moral, ela vivifica a natureza morta do eleito, para que, a partir daí, ele possa viver com correção moral para a glória de Deus. O que você precisa entender sobre essa parte da graça especial? A graça especial não faz com que você obedeça a Deus para ser salvo. Viva moralmente, viva decentemente, viva ordeiramente para ser salvo. Ao contrário, a graça especial ganha a sua vida, vivifica você e agora te dá condições de você ser moralmente correto. A graça comum, ainda que determinados homens na face da terra, e você conhece homens muito honestos. Por exemplo, tem gente que na igreja que fala: meu pai ele é muito honesto, meu pai paga as contas em dia, o meu pai cumpre horário, o meu pai faz isso, faz aquilo, minha mãe anda muito correta, minha mãe não deixa de cumprir os seus deveres como cidadã. Mas ela não é salva. Ganhou o coração? Não ganhou. Moralmente correto? É. Mas faz isso para quê? Para a glória de Deus? Não. Para si mesmo. Não entende. Agora a graça especial ganha o seu coração, regenera você, vivifica você, faz com que você tenha a partir daí condições de viver moralmente correto. E viver moralmente correto é santificação. Para quê? Para você mesmo? Não. Para a glória de Deus. Você quer viver uma vida correta? Não para os outros olharem. Mas você quer viver uma vida correta porque você entende que Deus ganhou o seu coração e você quer agradar aquele que salvou você. Isso a graça especial faz no coração somente dos eleitos. Ok? Pois não. Isso. Educadora. Transformando, Tito 2. Transformando, mudando, ganhando o nosso coração. É a ação da graça especial de Deus na vida do eleito. Muito bem. Ok? Por isso que a gente tem que entender que tem pessoas moralmente corretas, mas estão mortas em seus delitos e pecados. Precisam da graça especial de Deus para ganhar o coração dessa pessoa, para que essa pessoa então viva corretamente, viva retamente para Deus, em resposta à graça de Deus. Certo? Pois não, Anny? Explica muito bem a eleição incondicional, né? Porque a pessoa é moralmente correta, né? Que obedece naturalmente falando, né? Olha pra pessoa e fala assim: gente, ela só não tem Deus. Só não tem Deus. Mas ela só não tem Cristo porque isso não depende dela. Né? Isso. A eleição vem da parte de Deus, a escolha vem da parte de Deus. Exato, exato. Não adianta cumprir uma cartilha de leis morais, de regras para ser salvo. A salvação vem da parte de Deus, que transforma o nosso coração para então vivermos uma vida moralmente correta. Para a glória de Deus. Muito bem. Entenderam então essa diferença entre graça comum e graça especial? A graça comum é para todos, eleitos e não eleitos. A graça especial é somente para os
eleitos. Muito bem. Vamos então. Eu acho preocupante é quando as pessoas dão mais valor à graça comum, mesmo os cristãos dão mais valor à graça comum do que a especial, né? Como se no sentido de bens materiais. É verdade. Então isso é muito perigoso. Começa a utilizar As bênçãos de Deus, né? esses parâmetros da graça comum como um medidor da espiritualidade, né? Ser espiritual. É verdade. Muito bom. Aí acaba usando textos do Velho Testamento, usurpando, né, o texto, para justificar. Então, você é questão de cabeça, você deve ser próximo. Muito bem, Marcelo. É verdade, Andresa. Isso é muito perigoso. Medir a espiritualidade através da dispensação da graça comum na vida dos crentes. Tem bens materiais? Não tem bens materiais. Ah, está bem com Deus, não está bem com Deus. Tem saúde? Não tem saúde. Ah, está bem com Deus, não está bem com Deus. Nada a ver. Ou está em pecado? Isso mesmo. Muito bom, Marcelo e Andresa, é isso aí. Vamos então às bases bíblicas para a gente terminar. Salmo 115, 3. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Onde está a graça irresistível aí? Gente, quando Deus quer salvar alguém, Ele salva alguém. Tudo que Deus faz, Ele faz. Tudo que Deus quer, Ele faz, perdão. Tudo que Deus quer, Ele faz. Nós somos contrariados. A nossa vontade não é soberana, mas a vontade de Deus é soberana. Tudo que Ele quer, Ele faz. Tudo faz como lhe agrada. Portanto, se Ele decide salvar alguém, Ele salva alguém. Por isso que a graça é irresistível. Outro texto, Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês percebem aí da parte do homem alguma ação? Não. Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Quando Ele fala, eu vou ser o seu Deus, eu vou ser o seu Deus. Quando Ele fala, eu vou inscrever no coração daquela pessoa a minha lei, Ele inscreve no coração da pessoa a lei. E não tem para ninguém. A graça chega e toma conta daquela vida. Outro texto, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Tem participação do homem nisso? Não. Não. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Uma vez salvos pela graça de Deus, sempre salvos. Para sempre salvos. Romanos 8,30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, eles falaram, não vou. É isso? Jamais. O Joãozinho lá da padaria, quando Deus chega na vida dele, ele fala, não quero. Hã? Aí Deus fica triste. Aí que nem eu falei para vocês, tem em algumas casas de católicos aí uma placa daquele Jesus europeu, com a cabeça baixa, triste, com a escrita embaixo, bem que eu tentei. Não é. Um Deus educado. Tá. Olha aí. Os que predestinou, Ele chamou. E os que chamou, justificou. E os que justificou, glorificou. Há aqui uma espiral ascendente. Está tudo junto aqui, ó. Deus faz. E o que Ele faz? Ele predestinou lá antes da fundação do mundo, Ele chamou, Ele justificou e Ele já glorificou. Está tudo pronto. Graça irresistível. 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não segundo o nosso querer. Lembrando que a salvação não é porque você que deu o start em querer, mas é porque Deus te quis primeiro. Depois você, uma vez ganho pelo Senhor, você vai falar, eu quero Deus, ok. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Graça irresistível você pode trocar por determinação e graça.
que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Na eternidade, o Senhor te chamou, te escolheu e disse, Ele não vai resistir. Conclusão lógica. Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. Deus diz às estrelas, venham, e o exército de estrelas se apresenta perante o Todo-Poderoso. Deus chama o sol, e o sol bate continência a Deus e se apresenta ao Criador. Deus chama homens e mulheres para serem salvos por Ele, e homens e mulheres dizem, não vou. Como o ser humano é tolo. Como o apóstolo Paulo viveu em tolice antes da sua conversão. Como, quem sabe, eu e você vivemos por muito tempo em tolice, achando que pelos nossos próprios méritos nós estávamos ganhando o coração de Deus. Deus chega e Ele ganha o nosso coração. E Ele transforma a nossa vida. Ele fala, você é meu. Nada mais muda isso. Aqueles a quem Deus chama por graça, pelo Espírito Santo, vão a Deus e nada nem ninguém impede isso, levando-se em conta que o chamado de Deus é irresistível e soberano. Entendam, no tempo certo, pelos meios que Deus pré-estabeleceu, todos aqueles que Deus escolheu serão salvos irresistivelmente. Então vamos agora à escrita de Santo Agostinho. Ele escreveu um artigo chamado Confissões. Na verdade, uma escrita bem complexa, chamada Confissões. E nessa parte, os teólogos estudando, dissecando essa escrita de Agostinho, eles falam que Agostinho ele manifestou os sentidos: olfato, paladar, visão, audição. Faltou um aí, né? São 5, né? Tato, isso. Tato, paladar, audição, olfato e visão. Tarde te amei. Agostinho não está reclamando aqui não, porque muitos falam, mas ele está reclamando, fala, Senhor, o Senhor veio tarde na minha vida. E não, ele está falando dele mesmo, Senhor, eu queria ter te amado antes. Como é tão bom te amar. Eu queria que fosse antes, Senhor. Porque é maravilhoso te amar. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. É tão real para mim hoje. Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora te procurar. Eu pude perceber isso, que o Senhor estava no teu plano eu ser salvo pelo Senhor. E eu estava buscando lá fora a satisfação da minha vida. Agostinho foi devasso. A mãe dele, Santa Mônica, orava por ele todo dia. Aos 30 anos ele foi convertido, ele se rendeu ao Senhor. Mas antes disso ele buscou satisfação nos prazeres carnais. Tarde te amei, Senhor. Eu procurava lá fora o que aqui dentro poderia me satisfazer. Que estava aqui dentro. Eu já era teu, Senhor. Eu, disforme, ou seja, sem forma, desajeitado, me atirava às belezas das formas que criaste. Olha que coisa linda. Ele falou, eu buscava na beleza da tua criação, quem sabe em mulheres, para satisfazer o meu coração, mas isso não mudava. Como eu era tão torto, a disformidade do meu ser, isso não mudava o meu ser. Estavas comigo e eu não estavas em ti. Retinham-me longe de ti aquilo que nem existiria se não existisse em ti. Eu estava nas coisas fora, eu me retinha naquelas coisas fora que o Senhor criou. Mas todas as coisas que o Senhor criou são tuas. Eu buscava nelas, mas não vi o Senhor nelas. Tu me chamaste. Gritaste por mim e venceste minha surdez. Brilhaste e teu esplendor afugentou minha cegueira. Dissipou, tirou a minha cegueira. Exalaste teu perfume, respirei-o e suspiro por ti. Agora, olha que coisa linda. Percebendo aí os 5 sentidos? Eu te saboreei. E agora tenho fome e sede de ti. Olha que coisa linda. Você tem prazer em Deus. Você não está agora salvo a contragosto. Que duro ser crente, né? Não! Você é crente, é uma coisa maravilhosa para a sua vida. É o que todo ser humano precisa. É ser crente. Valorize a salvação, meu irmão, minha irmã. Tenha prazer na salvação.
Saboreie, tenha prazer. Tocaste-me, e o desejo de tua paz me inflama. Aleluia. Graça irresistível. Que nós aprendamos com este ponto das doutrinas da graça a valorizarmos a tão grande salvação que o Senhor nos garantiu em Cristo Jesus. Amém. Amém.